Às vezes é difícil fazer aventuras. Tu criar a cidade, tu criar a masmorra, tu criar os inimigos, preparar os encontros. A história por trás da aventura e, além de tudo, ainda na hora de mestrar tu tem que improvisar. E daí tu fica pensando, como o criador de D&D, Gary Gygax, imaginava que os mestres iriam criar as aventuras. Porque se tu olhar no livro do mestre do D&D quinta edição, não existe um passo a passo de como criar aventuras. E ele até escreveu uma matéria sobre isso, Gary Gygax. Mas primeiro, esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. A primeira parte é explicando como o Gygax fazia para montar uma campanha e uma aventura. A segunda parte é uma aventura que eu vou indicar, que é o Tomb of Serpent Kings, traduzida para vocês usarem de base de referência para aprender a fazer aventuras. E isso não é só para iniciante, não. Eu aprendi muito lendo essa aventura. E a terceira parte é falar um pouquinho sobre X-Crawl e um exemplo de um X-Crawl que eu criei para esta aventura, Tomb of Serpent Kings. Então fica até o final. E se você quiser ajudar o canal, como sempre, deixa o like. Fala se você quiser que eu ponha o meu X-Crawl como um arquivo disponível para vocês usar nas aventuras de vocês. E manda esse vídeo para o seu grupo de WhatsApp, o seu grupo de Facebook, qualquer coisa, ajude o canal. E se você não é subscrito, dá um subscribe. Obrigado. Eu leio todos os comentários, tá? Em 1975, antes de qualquer aventura de D&D oficial ser publicada, Gary Gygax escreveu um artigo chamado Como preparar a sua campanha de Dungeons & Dragons e ficar preso julgando ela 7 dias da semana até as primeiras horas da manhã. E nesse artigo ele dá dicas para montar uma campanha e para montar uma dungeon. E ele fala para a gente criar a campanha em 5 passos. E o primeiro é o conceito. Antes de criar o teu mundo e fazer a tua campanha de RPG, tu tem que criar um conceito. 1 ou 2 parágrafos sobre o que é a tua campanha. Ela pode ser de intriga, como Game of Thrones, ou pode ser de aventura e viagem, como O Senhor dos Anéis. Ou pode ser entrar numa dungeon para matar todos os goblins, como em Goblin Slayer. E para isso, tu tem que dar para os teus players um tom da campanha. Se é dark, se é super-heróico, se é sobrevivência, se é viagens, se é descobrir novas culturas, se é evitar o fim do mundo, se é sobre fadas, contos de fadas. Tudo isso tu tem que passar para os teus players e para ti mesmo, para tu criar um parâmetro de onde tu vai criar o teu mundo. Um exemplo que eu vou usar aqui vai ser um pântano abandonado pela civilização, onde os criminosos vão lá se refugiar. É ali que é o início da tua campanha. Então tu já tem 2 conceitos, um pântano sombrio, óbvio que vai ter mortos-vivos, cobras, homens-sapos e criminosos. Tu pode botar gente fugindo da lei, guildas de ladrões e todo esse tipo de coisa, intrigas, etc. A segunda dica do Gary é criar a área local. Você não precisa criar o mundo, você não precisa criar os deuses, você só precisa criar o que é importante para a área local. E as 2 coisas mais importantes da área local é a dungeon e a base de operações dos personagens, a cidade de onde eles vão sair e a tua dungeon inicial. E para isso ele fala para você pegar um X-Map. Você pode pegar um X-Map da internet de qualquer local ou construir um, entendeu? O que ele fala são para você usar X's de 1 milha mais ou menos. Mas o normal para jogadores old school é 6 milhas. E o que tu tem que criar é tudo que os jogadores podem encontrar em um dia de viagem do centro da cidade. Um dia de viagem para o norte, um dia de viagem para o sul, para o leste e para o oeste. E tu vai botar nesses X's pontos de interesse. Tu não precisa preencher todos, só alguns. Lembrando que isso tem que encaixar no conceito da tua cidade e no conceito da tua dungeon principal. E daí os pontos de interesse podem ser ruínas, podem ser covis de monstros, podem ser locais com itens raros, ou, por exemplo, uma mina de prata, um local onde existam ninhos de grifos. E eu recomendo você ir no site do Old Dragon e pegar as regras de X-Crawl na área de downloads deles. E sim, é muito fácil você encaixar o X-Crawl de Old Dragon no D&D quinta edição. E como eu faço X's? Quando eu faço pontos de interesse, eu faço 2 coisas. A primeira é que eu ponho um ponto de referência. Por exemplo, uma torre. É uma torre abandonada que os personagens podem acampar. E a segunda coisa que eu ponho é um segredo dentro do X. Alguns quilômetros da torre existe um ninho de um troll, um covil. E lembra, esses segredos e esses pontos de referência devem estar alinhados com a sua campanha, com o seu conceito inicial. Outra coisa que o Gary indica é você usar uma tabela de encontros aleatórios para essa tua região que tu criou.
Tu pode criar ela ou pegar ela da internet ou de um livro de D&D. Pro Gary Gygax, a dungeon é a parte mais importante da tua campanha, é onde os jogadores vão se aventurar. E ele recomenda você criar os 3 primeiros níveis da dungeon. Eu tenho um vídeo aqui que explica como criar uma dungeon. Porém, primeiramente, a tua dungeon deve refletir o teu mundo, teu conceito, a tua cidade deve refletir o teu conceito e os encontros aleatórios devem refletir o teu conceito, entendeu? Só que depois de anos de RPG, eu notei que eu não preciso criar as dungeons. Eu posso pegar uma dungeon e adaptar ela às minhas necessidades e à minha campanha. Você não precisa nem pegar todas as partes da dungeon, você só pega a parte que te interessa. E aqui eu recomendo o Tomb of Serpent Kings, que é uma dungeon que ensina a fazer dungeon. Lembrando que tu mexer numa dungeon, adaptar, adicionar inimigos, tirar inimigos, adicionar armadilhas, retirar armadilhas, tirar partes inteiras da dungeon é muito mais fácil do que tu fazer uma dungeon do zero. A Tomb of Serpent Kings tem 3 níveis nela. O primeiro nível ele é bem curtinho. Tu vai encontrar um esqueleto e uma armadilha e ele vai ensinar o padrão da dungeon, que por exemplo, atrás de estátuas existem portas secretas, ou que através de armadilhas perigosas existem muitos tesouros. E a história da tumba é muito simples. Há muito tempo atrás houveram um grande reino de Yuan-ti, homens serpentes, e esse reino ruiu, e essa é a tumba dos reis deles. No segundo andar tu vai lidar com armadilhas mais complexas, exploração e monstros como uses à espreita. Esse também não é um andar muito longo. E o terceiro andar é que vai ser o andar realmente para personagem de nível baixo. Nele tu vai encontrar um inimigo que tu não consegue enfrentar lutando. É um Lich. Tem um Lich na tumba, sim. Tem um basilisco e uma cacetada de goblins fúngicos, goblins infectados por fungos. E dessa vez os jogadores vão ter que usar a cabeça para resolver esses problemas. Porque, por exemplo, o basilisco ele é um animal de estimação, extremamente perigoso, mas se ele for acalmado e alimentado, ele pode servir de ajuda. E o Lich não sabe que o reino dele ruiu. Ele está preso ali embaixo, fazendo os estudos dele há muito tempo. E você pode lidar com os goblins tanto se aliando ao Lich, quanto usando o basilisco, quanto usando as armadilhas da tumba. E essa tumba está disponível também grátis no site do Old Dragon na área de livros. E como eu disse antes, ela tem várias salas que tu pode mudar, acrescentar, retirar. Mesmo que tu esteja jogando D&D quinta edição, tu não precisa botar um basilisco. Tu pode botar outra criatura, tu não precisa botar goblins fúngicos. Tu pode botar goblins normais, kobolds, orcs, tanto faz. Mas ia ser muito divertido ver personagem de quinta edição dando de cara com o Lich numa tumba que era pra tu entrar no nível 1, tá ligado? Eu acho que um grupo novato consegue fazer essa tumba em 3 sessões e um grupo normal consegue fazer essa tumba em 2 sessões. Ao contrário do Tumba da Aniquilação, que a gente já tá 2 meses jogando a mesma dungeon, cara, que eu tô irritado até, cara. Mas como eu prometi, eu vou fazer um vídeo sobre o Tumba da Aniquilação quando a gente terminar de jogar. Tô jogando de ladrão. A próxima parte é você criar uma base de operações para os teus personagens. Os personagens dos jogadores. E o mínimo que essa cidade precisa é um local para os jogadores comprarem equipamento, um local onde eles possam dormir para se recuperar, um local onde eles possam ouvir rumores e histórias da dungeon que tu criou e dos arredores que tu criou. E um local onde eles podem contratar seguidores e tocheiros, além de um local que eles possam comprar montarias. E o Gary Gygax indica também que existam locais que sejam relativos à classe dos personagens, por exemplo, uma igreja para os clérigos, uma torre de mago, uma guilda de ladrões. E aqui eu indico que os NPCs também sejam ligados às aventuras que tu criou, à aventura que tu criou e ao cenário que tu criou ao redor dessa cidade. Por exemplo, se tem uma mina de prata que tu criou, pode ter um anão procurando prata. Se existiu um reino de Yuan-ti nessa cidade, há muitos anos atrás, muitos séculos atrás, pode ter um prédio que lembre essa arquitetura com temas de serpentes, temas ofídeos. Se existem grifos que moram em montanhas próximas, cria um fazendeiro que perdeu os cavalos para os grifos.
E não esquece de botar NPCs na sua cidade, principalmente com objetivos variados envolvendo a dungeon que tu criou, os arredores e os próprios outros NPCs da cidade, ou seja, conflitos. Como eu falei no meu vídeo sobre interpretação, eles não precisam ter muitas características, apenas uma característica que destaque eles e um objetivo. E agora que tu criou a tua campanha, tu pode jogar D&D, mestrar D&D com o mínimo de preparação possível, pelo menos para os próximos meses. E tu tem que aproveitar esses meses para expandir o teu mundo lentamente à medida que os jogadores se interessam pelos ganchos da campanha. Tu vai criando novas cidades, novos reinos, novos deuses, novas organizações à medida que os teus jogadores vão jogando e à medida que tu vai se inspirando, sem pressa. Pro Tumba da Aniquilação eu criei um mini X-Crawl com 7 X's. Um dos X's está a Tumba da Aniquilação e o outro X está a cidade de Nyx. Um X eu deixei em branco, que é o X5, na verdade eu esqueci de fazer ele. E os outros X's têm pontos de interesses e segredos para os jogadores explorarem. E o que eu fiz? Eu criei uma breve história da localidade, desse pântano. Há muito tempo atrás, os Reis Serpentes entraram em conflito com um clã de humanos chamados Dracolentos. E os meus jogadores vão reconhecer esse nome. E o resultado dessa guerra foi a região inteira se tornar um pântano, por causa das magias usadas ali. O povo serpente hoje vaga como esqueletos e os humanos que morreram ali naquela guerra se tornaram fogos fatos. Os Dracolentos fundaram uma cidade ali e construíram uma torre ali, e essa torre se tornou a cidade de Nyx no futuro. Ao redor foi construídas casas, esse tipo de coisa. Só que como era uma terra muito desolada e difícil de explorar, os Dracolentos abandonaram praticamente esse lugar e ele se tornou um refúgio de ladrões, vigaristas e guildas de ladrões, gente procurada pela lei. E para refletir isso eu fiz uma tabela de encontros aleatórios da região. E se tu olhar ali tu vai ver os fogo-fatos, os esqueletos, os goblins fúngicos que saem da tumba, os bandidos que tem na cidade. E eu botei até serpentes ali para refletir a natureza ofídia que foi e é ainda do lugar. Eu também fiz os rumores do local. E se tu olhar ali, tu vai ver que um dos rumores é que quando chove não pode se locomover a pé, sempre de barco. E eu não uso rumores falsos nos meus jogos. Eu uso ou meias verdades ou rumores verdadeiros. Eu acho muito chato quando o jogador chega no lugar, aí não era aquilo, sabe? Eu acho que perde o tempo do jogador e do mestre. E quando chove, os jogadores ou eles vão ficar ilhados onde eles estão, tendo que dormir no local, ou eles vão ter que conseguir um barco para chegar ao local que eles desejam chegar. E eu fiz isso para refletir que o pântano também é um adversário e um desafio a ser superado. E a cidade de Nyx reflete essa natureza, ou seja, a cidade ela é erguida acima do nível da água e feita de madeira. E todos os personagens, a maioria deles que vive ali, é geralmente meio 171, sabe? Eu fiz a Torre do Burgomestre, que é o cara que aplica a lei, uma estalagem do peixe seco, uma apotecária, onde os jogadores vão comprar poções de curas, pergaminhos, esse tipo de coisa, e um empório, que é onde vendem coisas usadas, na verdade coisas roubadas de gente e revendidas. Então a ideia é que tipo, tu compra uma armadura e ela tem sangue nela, ou tipo, alguém resgatou do pântano e tá toda cheia de musgo, assim, sabe? Para sentir o clima também. E eu criei NPCs, um NPC para cada um desses locais onde os jogadores vão usar eles como base de operações. E se tu notar ali, o Willy do Empório tem um interesse na tumba dos Reis Serpentes. E como ele não tem uma perna, ele não consegue entrar na torre. Digo, na tumba. Porém, ele vai usar os personagens jogadores para conseguir esse objetivo e ficar com o tesouro para ele. E o burgomestre do local, esquecido pelos deuses, também é um cara covarde. Então, ele não aplica a lei. Ele finge que ele aplica a lei. Cada um dos hexágonos ali tem uma história, tem um segredo e tem algo a ser descoberto e explorado. Mesmo os homens sapo. Quando tu chega lá, eles têm o drama deles, que eles estão sendo atacados pelos goblins fúngicos. Isso faz os jogadores terem uma opção de se aliar ou de conversar, de negociar com os homens sapos, eles não serem apenas um inimigo a ser derrotado. E a presença dos goblins fúngicos indica a entrada secundária da torre, e os fungos que eles carregam estão se espalhando pela floresta.
Se os teus jogadores prestarem atenção, eles vão ver que tudo faz sentido, tudo tá ligado. E além disso, cada X de 6 milhas ou 1 milha ali tem uma descrição um pouquinho diferente dos outros, mesmo eles sendo todos pântano. Assim tu faz os teus jogadores se localizarem no mundo de D&D que tu tá mestrando. Eu também fiz 3 tocheiros, eles são procurados pela guarda, pela justiça, que eles podem ser contratados para ajudar vocês a procurar a tumba, ajudar os seus jogadores a procurar a tumba, ajudar a entrar na tumba, carregar a tocha, carregar tesouro e desarmar a armadilha. Os chamados escudos de carne. E eu criei esse mini cenário com 7 X's e uma cidade e um acontecimento em cada X, simplesmente lendo a Tumba da Aniquilação. Digo, a Tumba dos Reis Serpentes, eu estou jogando a Tumba da Aniquilação, a Tumba dos Reis Serpentes. E eu acho que é assim que tu pode fazer a tua campanha, de baixo da dungeon para fora, com a história da tua dungeon refletida no mundo ao redor dela, incluindo nas cidades. Como eu falei ali, a criação do pântano foi o resultado de uma guerra, e essa guerra veio da ideia da dungeon, assim como os inimigos que habitam ali. Eu acho que se eu narrasse isso para os meus amigos, para os meus jogadores, eu ia conseguir jogar isso daí pelo menos 6 sessões, 2 vezes. E se tu gostou desse mini cenário, eu posso pôr no PDF e disponibilizar para vocês. É só vocês deixar um comentário aqui se vocês querem ou não. Além disso, deixa um like, um subscribe, e o próximo vídeo provavelmente vai ser sobre Rangers, a não ser que eu tenha alguma outra ideia. Até a próxima, pessoal. Fui!